podemos julgar as pessoas? E se eu te falar que além de podermos, nós devemos? Principalmente, ou talvez até exclusivamente, quando você decide aprender da pessoa. Quando a pessoa está querendo te ensinar. Você deve julgar, porque você não deve aprender a fazer qualquer coisa, não deve seguir qualquer orientação. A Bíblia diz que você deve prestar atenção às pessoas quando elas estão querendo guiar você. Você tem que saber a quem segue, a quem essas pessoas seguem, para saber se você está seguindo o caminho, que é o caminho determinado por Deus ou não. E se não, você está se afastando dele. Então você deve analisar e julgar as pessoas. É o que nos revela o texto que leremos hoje aqui na nossa leitura diária na Bíblia 365. Se você está ouvindo eu falar pela primeira vez dela, é essa Bíblia aqui, ó, Bíblia 365, ela tem uma porção para ler por dia, para você ler tudo em um ano, 365 dias, leituras aqui guiadas por dia. Hoje nós lemos a leitura do dia 9 de janeiro, tem 4 porções de texto a cada dia, e nós leremos hoje Mateus 7. Mateus 7, a partir do versículo 15. Jesus está dizendo para nós tomarmos cuidado, olha só. Tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Cuidado com os falsos profetas. E como é que nós vamos saber quem são os falsos profetas? Jesus diz, vocês os identificarão por seus frutos. E Jesus diz que uma árvore boa dá fruto bom. Não tem como colher fruto ruim de uma árvore boa, nem fruto bom de uma árvore ruim. Então analise os frutos. Se vocês analisarem os frutos, saberão quem é aquelas pessoas. E Jesus está falando para você analisar os frutos, né, o que as pessoas produzem, o que elas geram, e analisar com atenção. Afinal de contas, ele está dizendo, tomem cuidado com aqueles que vão ensinar você. Tomem cuidado com os falsos profetas. Analisem os frutos, julguem os frutos. E se vocês olharem para os frutos, analisarem os frutos, julgarem os frutos, vocês saberão quem é profeta de Deus, quem fala a palavra de Deus, e vocês também reconhecerão quem não fala a palavra de Deus, quem é um falso profeta interessado apenas em tirar vantagem, interessado apenas em cuidar de si próprio e não em cuidar do rebanho de Deus. Se você seguir aí no versículo 20, Jesus, depois de dizer que árvores boas dão bons frutos e que árvores ruins dão frutos maus, Jesus diz, portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Jesus está dizendo, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Sabe o que eu digo para você com essa meditação? A mesma coisa que Jesus disse. Tome cuidado, preste atenção. Quando você ouve alguém correndo principalmente atrás de uma notícia nova, de uma onda nova, olha, presta atenção, é assim que se faz, é assim que tem que orar, é assim que tem que louvar, é assim que tem que falar com Deus, é assim como uma novidade, querendo trazer você para uma novidade, querendo arrastar você para um grupo seleto, querendo falar algo que ninguém mais sabe, só aquela pessoa, querendo mostrar uma revelação especial, que não é a revelação que você pode ler e entender através da Bíblia. Quando isso acontecer, tome cuidado. Preste atenção nos frutos, julgue os frutos. Os filhos de Deus produzirão frutos que têm a ver com a vontade de Deus. Afinal de contas, logo depois desse texto, Jesus fala, quem ouve a minha palavra e as pratica está seguro como o homem que construiu sua casa edificada sobre a rocha. Quais são os frutos esperados de um verdadeiro filho de Deus ou de um profeta que não seja falso? Que ele ouça a palavra de Deus e pratique. Quais são os frutos que Deus espera de você? Que você pratique a palavra de Deus. Quais são os frutos esperados de mim? Que eu pratique
a palavra de Deus? Quando é que você tem que ouvir a minha palavra e levar em consideração e acreditar que eu estou dizendo a verdade? Quando você vê que além de falar, eu pratico a palavra de Deus. Se você olhar para a minha vida e ver que eu não pratico a palavra de Deus, que eu não tenho frutos, que eu não tenho manifestação de Deus na minha vida, que eu não tenho fruto de arrependimento. Olhe para as características de Jesus. Jesus apresenta humildade, simplicidade, amor, compaixão. Se essas características não estiverem também na minha vida, eu não ouço e pratico as palavras de Deus. E se eu não ouço e pratico, se eu sou alguém orgulhoso, arrogante, vaidoso, alguém que só quer o bem próprio, alguém que maltrata as outras pessoas, que usa as outras pessoas para o seu próprio bem, se eu fizer isso, você não tem que me ouvir, você não tem que prestar atenção em mim, você não tem que me seguir, porque eu não tenho frutos. Agora, se você encontrar pessoas na sua vida que você reconhece que elas têm fruto da palavra de Deus, que elas ensinam porque ouviram da Bíblia que nós devemos compartilhar o Evangelho, que elas querem fazer você entender a Bíblia, elas não estão preocupadas em fazer com que você as sigam. É importante para essas pessoas, para esses líderes, que você siga Jesus, não que você o siga. Se você encontrar pessoas assim, siga essas pessoas. Eu, por exemplo, não quero que você siga o meu vídeo, eu quero que você siga a Cristo. E aí eu não quero que você siga na minha igreja, eu quero que você siga a Cristo, aonde Ele te colocar para fazer isso. E tantas outras pessoas estão por aí pregando o Evangelho, preocupadas que você siga a Cristo. Siga estas pessoas que estão preocupadas em anunciar o reino de Deus, em fazer a vontade de Deus, que vão ajudar você a entender a palavra de Deus e cumprir, né? Ouvir e praticar. Quem ouve, versículo 24 do Mateus 7, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um sábio, é tão sábio como a pessoa que construiu sua casa sobre a rocha firme. Essa casa nunca cairá. Então, avalie, julgue quem você segue, julgue quem te ensina, olhe para os frutos que essa pessoa demonstra, apresenta, lembra das características de Jesus, procure características de Jesus nessa pessoa. Quando você ouvir aconselhamentos, ensinamentos, quando você ouvir a palavra de Deus, também busque manifestar na sua vida as características de Jesus. Na hora de tomar decisão, não deixe a maldade guiar seu coração. Não deixe a raiva guiar o seu coração. Isso vai demonstrar um mau fruto. Não deixe o orgulho guiar as suas decisões. Isso vai demonstrar fruto mau. Deixe a vida de Cristo que existe em você reinar no seu coração. Que aquela oração que nós fizemos dias atrás aqui, para que Jesus seja o Rei, para que venha o reino de Deus, que essa oração possa ser feita e refeita na sua vida, no seu coração, principalmente nos momentos de decisões difíceis. Seja cada dia mais parecido com Jesus. Eu quero orar pela minha vida e pela sua vida, pedindo que Deus nos ajude a não sermos julgadores acusadores, mas que possamos julgar muito bem o que ouvimos, de quem ouvimos, o que assimilamos, de quem assimilamos, o que é que deixamos entrar no nosso coração, que Ele nos dê essa visão, esse discernimento de reconhecermos a palavra de Deus, a voz do pastor e fugirmos da voz do mercenário. Vamos orar? Deus querido, a Tua palavra nos ensina o que devemos fazer, o que devemos também não fazer. E hoje nós lemos aqui uma orientação do Senhor pedindo para tomarmos cuidado. Cuidado com falsos profetas que virão disfarçados de ovelhas, mas na verdade são lobos que querem devorar teu povo. Dá discernimento à tua igreja, ao teu povo, que possamos avaliar o fruto que manifesta na vida dos líderes. Qual é o fruto que é manifestado? Se eles apresentam as características do Senhor ou se são dominados pelo orgulho, pela vaidade. Fortalece a minha, meus irmãos e irmãs que também são líderes, Pai, para que possamos ser guiados pelo Senhor e dar-nos força para rejeitarmos toda a nossa carne, todo o nosso orgulho, vaidade, egoísmo e maldade. Que possamos manifestar fruto do Senhor,
fruto de arrependimento quando erramos. Pai, frutos que revelam humildade do Senhor, mansidão do Senhor, amor do Senhor, alegria do Senhor, satisfação no Senhor, com a vida que o Senhor tem nos dado, com tudo que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos do Senhor. Obrigado pelo privilégio de lermos a Tua Palavra mais um dia. Nós te agradecemos e pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Este final de semana conversei com algumas pessoas que me perguntaram bastante sobre essa Bíblia. E o que eu estou dizendo para elas, olha, recomendo e recomendo muito. Se você puder comprar, o link está na descrição do vídeo aí, acesse o site da Amazon, compre, vai fazer muito bem para você, é uma baita ferramenta para você poder todo dia abrir a Bíblia e ler aquele trecho, né? Ajuda muito, por mais que seja tão simples, eu acho que isso revela o quão ruim de organização eu sou, que essa simples ferramenta me ajuda muito a abrir e ter aquele texto para ler, para meditar, para fazer um devocional, embora eu tenha a Bíblia em diversas formas, né, virtual e tudo mais. Mas não é necessário você ter essa Bíblia para ler. Eu sugiro que você leia a Bíblia. Se possível, leia a Bíblia nos textos que nós estamos lendo, né? Nessa sequência aí dos livros do Antigo, do Novo, de Salmo e de Provérbio. Se você puder fazer isso e caminhar conosco, ótimo, vai ser muito bom. Se você puder comprar a Bíblia, vai ser ótimo. Mas eu espero que você leia a Bíblia e possa acompanhar os vídeos aqui que nós estamos fazendo essas meditações e que Deus fale com você dia a dia. Porque eu não posso transformar a sua vida, mas Deus pode e Ele faz isso através da palavra dele. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.